Olá, bem-vindos ao canal Alô Stamp. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como personalizar copos, canecas e taças com a técnica de foil, né? Aplicação de foil, muito utilizado em festas de casamento, 15 anos, né? Para a gente deixar as taças e as canecas com esse desenho aqui, com esse brilho, tá? Vamos lá? Bom, para aplicação de foil, primeiro a gente vai ter que fazer a transferência da figura, um papel transfer, né, para o copo, tá? Você não precisa utilizar nenhum tipo de papel transfer especial. Papel transfer comum, você vai fazer a transferência do transfer para o copo. Depois, com a transferência em preto, né, uma figura vetorizada de preferência, você vai fazer a transferência do foil para o copo, né? O foil é essa películazinha aqui, onde um lado ele tem esse brilho e o outro lado ele tem essa parte cinza. Então, com essa parte cinza aqui voltada para o copo, depois de já feita a personalização, a gente vai fazer a transferência, tá? Então é feito em duas etapas. Primeiro a transferência da figura e depois a transferência do foil. Então vamos para a máquina. Bom, gente, máquina aqui aquecendo, tá? Liguei ela ainda há pouquinho. Demora mais ou menos aí uns 15 minutinhos para ficar pronta. E enquanto isso, eu vou aproveitar para explicar alguns detalhes para vocês, tá? O foil é aplicado a uma temperatura de 150 graus, tá? Pelo menos o foil que eu utilizo, eu consegui uma transferência boa a 150 graus. E só que a arte, não é? A primeira a gente vai fazer a transferência da arte, e a arte a gente faz uma transferência aí entre 200 a 240 graus. Então primeiro a gente vai fazer a transferência da arte, vai desligar a máquina, deixar a máquina resfriar, chegar até a temperatura de 150 graus. Sendo que o que eu vejo de muito errado as pessoas fazerem é não medir a temperatura no rolo por inteiro, tá? Quando você vai medir a temperatura, geralmente a pessoa mede a temperatura no meio do rolo, certo? Então ele vai lá mostrar uma temperatura para você, no caso aqui está 64 graus. Na extremidade, ele sempre vai mostrar uma temperatura mais alta, 87 graus. E na outra extremidade aqui, 96 graus. E no meio, 72 graus. Então sempre nas extremidades, ele sempre vai acrescer primeiro, sempre vai ficar mais quente mais rápido, tá? Eu vou explicar agora aqui para vocês o porquê. Bom, vamos lá. Se vocês observarem, tá? A resistência, ela está esquentando, ela tem duas faixas ali, olha, tá vendo? Que ela está esquentando um pouquinho mais. Deixa eu desligar aqui a luz para ver se consegue enxergar. Olha só, caramba, dá para enxergar bem agora. Tá vendo? Ela fica com duas faixas. Justamente essas duas faixas, onde vai pegar, não é? Aqui no rolo. Olha só, dá até para enxergar aqui, tá vendo? Então ela sempre vai aquecer primeiro nas extremidades, não é? do rolo. Nunca para o meio. Para o meio, na verdade, ela vai dissipar o calor até chegar a temperatura por igual no rolo inteiro. Então sempre quando você for utilizar a máquina, mesmo que seja para fazer uma transferência normal, sempre tem que ter cuidado com essa temperatura. Sempre no meio ela vai ser sempre uma temperatura baixa, 98 graus, e na extremidade, olha, eu já estou com 123 graus, tá? Então sempre tomar muito cuidado com a medição da temperatura. Essa é uma dica que eu sempre dou, porque geralmente a pessoa vai sempre no meio, sempre no meio. Às vezes a pessoa coloca assim, mas sempre em um único local, tá? Para a temperatura chegar a uma temperatura ideal de transferência, ela tem que ser por igual no rolo todo. E isso só vai acontecer depois de um determinado tempo, entre 15 a 20 minutos, ela já começa a dissipar o calor pelo rolo inteiro. Então muitas vezes eu deixo ela esquentar bem, né, a máquina, e depois de um tempo eu até desligo o termostato dela,
Por quê? Porque aí ela vai começar a dissipar esse calor para o rolo sem eu ter aquela presença daquele calor ali direto no rolo pela resistência. Até porque a gente viu ali no vídeo que a resistência ela aquece sempre pelas pontas, não é? Essa resistência é uma resistência que ela tem uma cerâmica, que essa cerâmica ela facilita a dissipar o calor. Mas no caso, quando a resistência fica ligada, esse calor ele fica sempre presente aonde a resistência está presente, não na cerâmica toda. Então por isso que tem que ser esperar um tempinho. Essa máquina é uma máquina, quem trabalha, né, com transfer laser, é uma máquina que consome um pouquinho mais de energia, e justamente porque você tem que gastar esse tempo até ela chegar a uma temperatura ideal, tá? Então vamos aguardar mais um bocadinho aí. Tá aqui em 130 graus e na extremidade estou com 160 graus, tá? Então vamos aguardar aí mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta aí para a primeira etapa aí, primeira transferência. Bom, pessoal, máquina aquecida, tá? Eu estou aqui no meio, eu estou a 209, 210 graus, e mais aqui para a extremidade 230 graus, tá? 226 e sempre no meio, tá vendo? 208, 209, 210 graus, tá? Essa temperatura também, se vocês observarem, até no meio, eu vou fixar ela aqui no meio, e conforme o rolo vai girando, ela pode dar uma variação aqui na temperatura, tá? Isso por quê? Porque na verdade o rolo, a massa do rolo às vezes ele é um pouco diferente, ainda mais um rolo que já foi bastante utilizado, já dissipou o calor, ou seja, ele já se dilatou, retraiu. Então ele vai começar a deformar, vai começar a perder um pouquinho as propriedades dele, e vai ter momentos, na hora que ele gira, vai ter momentos que ele vai fugir um pouco da massa dele, vai ser um pouquinho maior a massa, um pouquinho menor. Quanto menor a massa, você vai ter mais calor, quanto maior a massa, você vai ter menos calor, porque o calor vai se dissipar mais. Então se vocês observarem, sempre segurando o termômetro, você vai ver que conforme o rolo vai girando, a temperatura vai variando um pouquinho. Isso é normal, é comum acontecer por conta da variação da massa do rolo, né, da propriedade do rolo, tá? Então já vamos fazer aqui a primeira transferência. Já estou aqui com a arte, né? Vou fazer aqui a primeira transferência. A arte é um pouquinho grande, então eu vou até dar duas passadas em cima e duas passadas embaixo, para poder fixar melhor. Estou aqui na segunda passada, na parte de baixo. Beleza. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Vou tirar aqui, ó, com vocês, olha. Perfeito. Saiu todo a transferência e perfeito aqui na transferência no copo, né? Então essa é a primeira etapa, é a transferência da arte, né, em preto no copo, para que depois seja aplicado o foil aqui em cima do copo. Sendo que, como eu falei, a aplicação do foil ela tem que ser, já vou até desligar aqui meu termostato. A aplicação do foil ele tem que ser a uma temperatura de 150 graus, pelo menos foi a temperatura ideal que eu cheguei aqui na minha máquina, tá? Então eu vou deixar ela desligada, termostato desligado, desligar ela um bocadinho, levantar aqui a tampa para ela fazendo o resfriamento até mais rápido, né? E daqui a pouco a gente volta aí quando ela chegar na temperatura 150 para a gente fazer a transferência no foil. Bom, gente, vamos lá. Já cheguei aqui a uma temperatura aqui, uma média aqui de 150, 152 graus. Na ponta do rolo aqui, como a minha resistência está desligada, né? Então vocês percebam que ela começa a dissipar o calor, né, de uma forma por igual no rolo, tanto nas pontas quanto no meio, né? E isso é a dica que eu dou, tá? É tomar cuidado
com as extremidades também do rolo, né? Você tem que ter a temperatura igual pelo rolo todo, ou tentar colocar igual pelo rolo todo, tá? Porque na hora que você faz a transferência, eu já estou com o meu foil aqui já preparado, tá? Na hora que você faz a transferência, muitas vezes no meio o foil sai direitinho, mas nas pontas acaba saindo muito excesso de foil. E isso acontece por conta dessa temperatura, tá? Essa temperatura ela acaba não ficando por igual no rolo todo, ó. 152 graus na ponta, 154 no meio. Então eu estou mais ou menos ali por igual no rolo, variando um pouquinho de 2 graus, 3 graus. Uma outra dica, não colocar uma pressão muito forte, tá? Para não pegar muito na superfície do copo, e sempre você esticar bem. Vê que eu coloquei até 2 fitas aqui, como a minha arte ficou um pouquinho grande, eu coloquei aqui 2 fitas, né? Para cobrir aqui a arte, e vou colocar aqui as fitas aqui também na ponta, sempre esticando bem o foil, né? Porque senão ele acaba dando fica enrugado quando o rolo passa em cima do foil, ele acaba enrugando o foil. Então sempre bem esticado, né? Em copos onde você tem por exemplo, uma taça dessa aqui, né? Uma taça dessa daqui, que ela é muito curva, isso daqui é horrível para você fazer foil, né? É uma dificuldade grande às vezes para você fazer, porque o foil ele acaba enrugando todo, e aí não faz uma transferência perfeita, ela fica toda enrugada na arte. Nesse caso aqui eu tive que esticar, prendi bastante o foil nas pontas, em cima, embaixo, nas laterais, para poder fazer essa transferência, tá? Então vamos lá, vamos medir aqui rapidinho. Estou com meu termostato desligado, porque só vou fazer uma taça, um copo, mas se fosse o caso de vários copos, aí teria que manter o termostato ligado, sempre controlando a temperatura em 150 graus. Então vamos lá. Vou dar aqui 2 passadinhas bem rápidas, né? Porque a arte é grande, ó, uma passadinha em cima e outra passada embaixo. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Tirando aqui a etiqueta de preço. Retirando aqui o foil, sendo que na parte de cima ela não ficou legal, tá vendo? A parte de cima aqui, a parte de baixo ficou perfeita a transferência, mas a parte de cima tem um coraçãozinho aqui que não pegou. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, dar uma ligadinha rápida aqui na máquina para ela dar uma esquentadinha só de leve, e vamos novamente aqui. Dá mais uma passada aqui. Vamos ver como é que ficou. Agora saiu por inteiro. Vamos ver que não ficou, o copo não ficou marcado, né? Ficou com toda a transferência, não ficou com marca nenhuma no copo do foil. E o foil aqui, todo ele vazado na arte. Vou tentar pegar aqui um papel para a gente fazer um fundo aqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui o foil, a arte vazada no foil, tá vendo? Saiu toda a arte transferida para o copo.
E o mais importante, o copo não ficou com mancha nenhuma, não ficou manchado com nenhum pedacinho do foil. Beleza? Bom, gente, vou fazer algumas considerações aqui em relação ao foil aplicação. Você também pode aplicar em copos de vidro ou canecas, né, de cerâmica, seja ela uma caneca comum, não precisa ser uma caneca com resina para sublimação, né? Então essa técnica que eu utilizei hoje, essa maneira que eu utilizei hoje aqui no copo, são copos de acrílico, copos e taças de acrílico, tá? Se você fizer, por exemplo, essa caneca aqui, né, que eu também fiz uma aplicação de foil, é uma caneca com resina, né, uma caneca toda preta que na verdade deu errado a sublimação, e aí eu fiz a aplicação de foil, tá? Então, para uma caneca dessa daqui ou um copo de vidro, por exemplo, você tem que utilizar alguns outros artifícios, como por exemplo passar o primer, tá? Você passa o primer, né, em toda a caneca, faz a primeira transferência com o papel transfer, limpa toda a caneca, retira todo o excesso de primer e depois é que vem a aplicação de foil, ok? Então isso aí a gente vai deixar para um próximo vídeo aí, de como a gente faz o processo de aplicação de foil em canecas de cerâmica ou copos de vidro, com a utilização também do primer, né, que muita gente tenta fazer em copos de vidro ou canecas de cerâmica, etc., e acaba pegando o foil todo no copo. O foil sai por completo, não sai só na arte. Isso porque a pessoa às vezes não retira o excesso ali do primer. Você não precisa mais do primer, você já fez a transferência, então você precisa fazer a retirada do primer para poder fazer a transferência do foil. Então, até o próximo vídeo.